E no piscar de olhos, a gente já tá aqui na Casa Cor, né, Kika? E eu trouxe a Kika aqui para falar um pouquinho do nosso espaço, mas antes eu vou contextualizar para vocês um pouquinho aqui do que a gente pensou para esse espaço, né? O tema da Casa Cor é corpo e morada. E a gente pensou, bom, morada, ninho de passarinho, aconchego, tranquilidade, paz. A gente queria trazer isso para dentro do nosso espaço. Eu queria que as pessoas entrassem aqui e elas se sentissem em paz, que elas comessem numa tranquilidade e apreciassem um ambiente muito bonito. Quem não assistiu o vídeo no nosso canal falando sobre a Casa Cor tem que assistir porque tá demais e lá eu conto mais detalhes sobre todos os itens. Mas aqui a gente colocou 50 mil hastes de aspargos, a gente trouxe muita brasilidade pro espaço, né, Kika? Que a gente estava conversando sobre isso. E a gente trouxe cores também que remetessem um pouco dessa brasilidade, que é o tom terroso, que é o tom verde, a madeira mais escura. E aí que entra a Kika nesse processo, porque, gente, não existe ambiente maravilhoso sem produção. E a produção, ela fecha um ambiente com chave de ouro, né, Kika? E você foi convidada e, assim, deu o seu nome no nosso espaço, porque ficou incrível. E eu queria que você contasse qual foi o seu ponto de partida aqui no nosso espaço. Para as pessoas entenderem como que você chegou nesse resultado. Eu sempre falo que existem diferentes tipos de produções. Você tem a produção residencial, que tem que ter uma finalidade para o cliente, para o morador. Você tem a produção de mostra, que querendo ou não, ela pode sim ser um pouco mais conceitual. Não quer dizer que você vai aplicar totalmente em casa, isso sendo um pouco mais conceitual. Exatamente. Como o projeto em si, né? Sim. Eu falo que é como se fosse um desfile de moda. Você mostra meio que as tendências. As tendências, Exatamente. E tem tipo de produções de revista, que você vai focado em fazer uma produção para ser capa de revista, né? E mostra também, óbvio que a gente também quer ser capa de revista, exatamente, né? Então a gente também mescla essas produções. Aqui foi focado em uma produção para mostra. Essa produção a gente tem que, assim, casar, eu sempre falo que a produção é um complemento do projeto de arquitetura e de interiores. Tem que ter a mesma linguagem, a linguagem que você falou do acolhimento, do aconchego, do afeto. E nada mais, assim, o tema da Casa Cor casou perfeitamente. Exatamente. Porque, né, corpo e morada. O nome do restaurante casou perfeitamente. Ninho e aspargos. Então foi tudo casando, né? A questão da brasilidade, que eu sou apaixonada, né? Eu sou nordestina, moro aqui em São Paulo já tem 10 anos, mas eu sou nordestina, então eu trago comigo muito essa questão de brasilidade. Quando você me passou o briefing, eu falei assim, nossa, perfeito então, né? A gente buscou artistas, obras de arte, de pessoas, né, que trazem isso muito forte. Muito forte. Você consegue entender pelas obras e por tudo que está aqui dentro que tem isso muito predominante, né? Essa parte da brasilidade, a gente deu preferência para ter muita coisa dos artistas nacionais, enfim, né? A obra de arte do Bruno, né? Camarote, do Camarote. Ele é todo em madeira, esculpida. Que engraçado, eu até te falei que no começo eu não imaginava que essa obra de arte, essa que vocês estão vendo aí, eu não imaginava que ela fosse uma obra de arte em madeira. Eu imaginava que ele tivesse cerâmica. Eu também. Gente, como assim? É toda esculpida em madeira, é perfeito, assim. Então, a gente traz isso, né? A pessoa teve o trabalho, imagina esculpindo isso dali, que coisa maravilhosa de você imaginar, né? E assim, então eu queria passar com você em alguns pontos aqui no nosso espaço para que você explicasse um pouquinho para o pessoal, para que eles entendessem o conceito daquelas coisas que você sempre explica no... Aliás, gente, eu fiz o curso da Kika. Foi o primeiro em São Paulo, você acredita? Jura? O primeiro Love Produ da Kika eu fiz. Em 2017 ou 2018? Pois é, já e você tá tempo, arrasando nas produções e nos cursos. Fica a dica pra vocês aí, pra poder fazer o curso da Kika, tá?
Eu só tava pensando, porque assim, eu acho que se eu pudesse voltar, talvez... Eu quero ver sua opinião. Tá. Porque a gente não falou sobre isso. Tá. Eu teria colocado uns quadros aqui. O que você acha? Ou aqui, ali, fazer uma composição, assim, com umas coisas, umas imagens meio de brasilidade mesmo. Você acha que ia carregar o espaço? O que você acha? Tudo depende do que você quer passar para as pessoas, né? Você quer passar para as pessoas um ambiente assim mais carregado, no sentido, eu amo mais aqueles informações, mais informações. Né? Eu amo aqueles restaurantes que a gente vai, até em Nova York mesmo, que tem as paredes todos de quadro. Em Paris tem milhões, entendeu? Tem um chamado Pink Mama, que eu sou apaixonada, que tem vários quadros diferentes. E eu amo, por exemplo, utilizar várias molduras diferentes, distintas. Eu acho que isso enriquece muito o projeto. Como eu cheguei aqui e já peguei um projeto muito rico em detalhes, né? Até porque o protagonismo aqui, a gente tá falando do teto de aspargo, a gente tá falando do galho. Exatamente. Não focar tanto nesses pontos, Por que eu não coloquei 2 quadros nesse lado, né? 2 fotografias, 2 obras de arte nesse lado e coloquei nesse outro? Porque já tinha os dois galhos. Eles já eram o protagonista aqui. Então, para dar um equilíbrio, eu coloquei somente garrafas desse lado. E nesse outro, eu quis colocar uma coisa que desse um volume maior naquele fundo ali, porque não tinha os galhos. Sim. Então, isso tudo E ficou legal, porque eu lembro que na proposta inicial, no projeto inicial, eu tinha te pedido 2 quadros ali também, só que vendo pessoalmente, realmente, assim, faz total sentido. A gente tem um protagonismo aqui dos pendentes de galhos que não faria sentido nenhum, ia ficar uma poluição visual muito grande. E eu até trouxe os quadros, né, pra gente testar. Exato. Ia ficar muito poluído o espaço. E outra coisa que também eu pensei, né, se esse ambiente não fosse um ambiente de uso funcional, eu carregaria mais as estantes do bar. Entendi. Se ele não fosse funcional. Como ele é funcional, eu sei que ali dentro vão ter pessoas trabalhando, vai ter sempre movimento, vai ter bebidas, vão ter sempre muito volume de informação. E tem. Porque quando tem evento, coisa, o bar fica cheio. Eu não quis carregar muito atrás. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Se o ambiente é funcional, se ele não é funcional. Então, quando eu chego aqui hoje, por exemplo, que a gente está gravando e tá sem nada, eu sinto falta de algumas coisas. Entendi. Mas no dia a dia, eu acho perfeito. Né? No dia a dia tem pessoas, no dia a dia tá lotado isso daqui. Então, querendo ou não, você tem a poluição visual das várias cores de roupas e coisas que complementam o espaço e que faz total sentido, porque... Isso de ter o ripado também já é uma coisa, não digo poluição visual, mas ter o ripado já é um elemento, uma informação. Né? Já é uma informação, então eu entendo. Exato. Porque às vezes eu ficava olhando e pensando assim, será que eu colocaria um quadro, alguma coisa nesse espaço? E é natural também a gente olhar outros ambientes, a gente ver outras coisas, mas sempre os ambientes, eles vão ter um estudo por trás e o porquê daquilo ter, vamos dizer, vários quadros naquela parede, né? Entendi. A pessoa pensou para estar ali, a pessoa pensou para ter aquilo. Aqui, no caso, eu acho que assim, existem vários protagonistas nesse espaço. Tem essa parte, né, dos galhos com essa janela que eu acho incrível. Tem os pendentes que eu acho que, assim, é um dos pontos, né, assim, chave que ficou maravilhoso. O teto, que eu nem comento, o sofá. Então, assim, são várias coisas que realmente eu acredito que os objetos, a produção nesse espaço, ela foi um complemento. Sim. Porque tem produções em alguns espaços que elas são protagonistas. Isso que eu ia falar, que aí você... Tem espaços aqui, inclusive, na Casa Cor, que a produção é protagonista. Total. Mas você sabe que uma coisa que eu ia comentar com você, que assim, que eu olho, essa coisa de ser conceitual é interessante, porque... Eu vejo muitos espaços produzidos, me dá desespero. Sim. Porque é muita coisa. Sim, e aí, talvez, pro conceito, legal. Sim. Mas pro dia a dia, a manutenção disso é muito, acho que é muito difícil. Posso estar errado, você pode me corrigir se eu estiver errado. Porque, assim, tem espaços tão lindos. Quando você olha, você acha incrível aquele monte de livros e coisas e tudo mais. Mas eu fico pensando nisso no dia a dia. Então... Sim, é a questão do minimalismo e do max, né? Sim. Que cada um tem uma vertente, cada um tem uma, vamos dizer assim, né? Uma
uma linha, um segmento. Eu já sou mais de ter uma arquitetura limpa, né? Eu gosto de receber uma arquitetura e um design de interiores limpo para trazer aconchego na produção. E aí eu gosto que essa minha produção ela seja, vamos dizer, uma mistura entre o maxi e o minimalismo, entendeu? Porque eu acredito muito que as pessoas têm que ter memória, as pessoas têm que ter coisas que trazem lembranças e afeto para elas. Isso é muito importante. Então vão ter várias revistas que recorde. Toda revista porta-retrato, coisas de... Com certeza, todo mundo fala porta-retrato é brega. É brega. Não, mas tudo depende da forma que você vai usa. aplicar, exatamente. Então... E sabe o que eu acho mais legal disso? É que você deixa o ambiente com a cara do cliente. Sim. Porque assim como o projeto que a gente desenvolve no escritório, a gente não pode fazer um projeto pra gente. A gente não faz. Sim. A gente dá os nossos toques e tudo mais, mas a gente faz projeto pro cliente. A mesma coisa o cliente fala assim, eu quero colocar porta-retrato. E você falar com ele, não vai colocar porta-retrato porque não é legal. Exato. Depende da forma que você vai aplicar, depende da moldura que você vai colocar, depende, né, igual você falou, apliquei do local que você vai colocar. Teve uma outra cliente que você entrava na casa dela e todos esses porta-retratos estavam bem em uma mesa, na frente, no início. Não estava bacana. Eu peguei aqueles porta-retratos, coloquei no home, coloquei em um lugar, né, querendo ou não, mais reservado. Então, mais íntimo, né? Porque daí... Eu sempre falo para os clientes, assim, eu particularmente não gosto de porta-retrato espalhado no apartamento inteiro. Então eu sempre falo para os clientes, vamos pegar um pedacinho talvez uma circulação de área íntima, né? Um corredor da área íntima. Vamos fazer uma parede com quadros de fotos da família? Fica muito legal, porque você está passando ali, tá aquela coisa mais íntima. E aí na área social a gente não coloca, às vezes, um ou outro, mas predominantemente nessa área de circulação. Tem clientes meus que botam diploma misturado com fotografia de casamento. Que fica legal. Que aí colocam, vamos dizer, coisas de viagem. E fica um ambiente de recordação, né? É legal. Exato. Agora, aqui na Casa Cor, a gente trouxe essa coisa da brasilidade, como a gente já falou e tudo mais, e a gente trouxe os adornos em tons claros. E aí... aquela coisa que eu te falei, eu queria que os adornos destacassem, mas não, né, mas complementassem o espaço. E aí você sugeriu essas cores que estão incríveis. Aqui nessa parte da prateleira, que eu vou até trazer vocês para virem ver aqui, deixa eu passar aqui. Você fez essas alturas, essas nuances, essa diferença. Isso tem um porquê ou é da sua cabeça? Como que nasce isso, essa criação sua na hora que você vai colocar a produção? Com certeza, eu falo que tudo tem um porquê, tá? Com certeza tem um porquê, né? Essas nuances de altura e volume, a gente faz para trazer realmente um equilíbrio. Eu sempre falo que a produção é arquitetura em pequena escala, então a gente tem que ter um cuidado muito grande no equilíbrio das peças, né? Sempre formar, vamos dizer, triângulos, né? Que você consiga... Porque o triângulo é o equilíbrio perfeito. Então, sempre formar triângulos e aí você consegue trazer isso para os objetos, esse equilíbrio. Também trazer uma sensação melhor do que... Se eu colocasse todos na mesma altura, você ia olhar e não ia ter essa sensação de movimento, né? E é engraçado que essa questão do movimento, ela traz brasilidade pra mim. Sim, sabe? por conta da música. Montanha é ótimo. Montanha, música. Pra mim, eu já penso logo na bossa, sabe? Você pensa na nota? Na nota de música? Nota de música. Eu penso na montanha. Olha que legal. E isso é bacana, né? Que a pessoa, ela interpreta o movimento do objeto, das coisas, do jeito que ela acha que é mais conveniente pra ela, né? Com certeza. Eu vejo assim, a gente trouxe brasilidade, naturalmente eu pensei no Brasil como um todo, um país como Minas Gerais, por exemplo, que é muito montanhoso e tudo mais. E a gente interpreta dessa forma, muito legal isso. É muito rico, né? O Brasil é muito rico, então, como eu falei, eu sou nordestina e eu tô aqui há 10 anos, mas eu viajo muito fazendo produções e acaba que a gente tem um país
com muita riqueza e a gente tem que explorar isso, tanto com artistas como com designers. Então, assim, realmente essas cerâmicas mesmo, elas vieram do sul da Bahia. Tem um fotógrafo aqui que também é baiano, o Bruno, né, que ele é paulista. Então tem essa mistura, a gente gosta dessa mistura, né? Eu gosto disso. E inclusive tem algumas peças que são designer mesmo, são peças nacionais, né? Exato. Cerâmicas produzidas no Brasil, na Bahia mais precisamente, para o nosso ambiente. Todas essas cerâmicas, né? A maioria, né? Acho que 80% foram produzidas para o espaço da Casa Cor. Da Casa Cor. E aí, Kika, vamos aqui para esse cantinho agora, que eu quero essa parte aqui do sofá. Deixa eu passar por trás aqui. E aí, assim, a gente tem esse elemento aqui, sofá, que é um sofá maravilhoso, modéstia à parte, desenhado pela Altera Arquitetura. Nossa, sofá eu amei Altera. esse sofá. E aí, eu queria que você explicasse o seguinte. Bom, aqui não precisa falar porque a gente tem que colocar as revistas da Casa Cor mesmo, né? Porque naturalmente, na verdade, originalmente a gente tinha colocado as nossas revistas, mas enfim. Mas aqui você colocou dois elementos, assim, que pra mim ficou incrível, assim. São duas... É simples, sim, mas ao mesmo tempo complementa o espaço, enfim. Tem algum ponto de partida para poder colocar e movimentar isso na mesinha? Sim, o sofá, né, ele é um sofá que é de gomos, inclusive, assim, já complementando o que Renan falou, é um sofá que eu amei. Obrigado! É um sofá que tá super atual. Eu vim agora da Feira de Milão. É impressionante como o gomos está voltando, né? Com tudo, é algo, né? E que tem a ver também com a natureza, porque Sim. eu já remeto logo, né, a parte, né, de gomos, de minhoca, de bicho, de natureza. Então, tem o verde. E tem o verde, então tem muito a ver com a natureza também. Sim. E o que é que eu fiz? Peguei um elemento que também tinha essa característica de gomos para fazer o link com o sofá. Não peguei algo muito alto, porque o sofá ele já é baixo e eu queria que o elemento continuasse baixo para você também ter uma visão mais do espaço, né? Olha que legal isso. Do ambiente. É muito interessante isso, né? A gente está falando aqui de um sofá que é baixo e que faz total sentido. Se você senta nesse sofá e você coloca uma coisa que está mais alta, isso faz com que você perca a visão de alguns ângulos do espaço. Exato, né? Por isso que eu sempre falo, isso é uma dica para vocês, que em mesa de centro, né, na casa de vocês, nunca colocar arranjo muito alto, porque acaba que você não vai conseguir, é bonito, lógico, mas não é funcional. Sim. E a produção, ela tem que ser bonita e funcional, né, como arquitetura, como design de interiores. E você colocando um arranjo muito alto, você não consegue ter a visão das outras pessoas e você não vai conseguir conversar. Não consegue se comunicar, Se comunicar, exatamente. E aí aqui, você... Não, porque assim, eu jamais pensaria em colocar um vasinho assim como você colocou, que ficou assim... Isso que é legal, né, Renan? Até você, né, que tem uma visibilidade muito grande, falar isso do como as relações profissionais se complementam. Exatamente. E como é legal você mesmo, assim, não ter a vaidade, né? E isso é muito real. Isso é legal, porque assim, as pessoas acham que os arquitetos sabem fazer produção. E posso te falar, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Até na hora de escolher os objetos, às vezes a gente vai fazer produção, a gente faz produção no escritório para fotografar e para o cliente. Eu tenho pessoas dentro do escritório que tem mais essa aptidão, vamos dizer que assim. Que até fez meu curso, Exatamente, né? Tem a Dodinha que fez seu curso. Tem mais aptidão e olhar para isso do que eu. Sim. Eu faço, consigo fazer, mas demoro, e tiro e coloco. E, pô, tudo bem que produção é isso mesmo, mas assim, eu poderia fazer muito mais rápido. Sim. Mas é uma questão de aptidão. Não sei fazer, não me arrisco a fazer. Então, tem o André, que era meu sócio, é a mesma coisa. E ele fala, ai, Kika, preciso de você, vou te contratar, né? Agora que a gente é parceiro. Então, assim, realmente é uma questão que eu fico muito feliz dos profissionais
profissionais fazerem parcerias, porque hoje em dia está muito forte isso da gente fazer parcerias, seja em arquitetura, né, com design interiores, seja em design interiores e arquitetura com produção. E isso é muito interessante porque realmente é um complemento. E é uma parceria, assim, que existe muita confiança, existe uma coisa, muita troca, né? E a gente realmente, como ele acabou de falar, que eu nunca ia pensar nisso. E é legal porque a gente junto é mais forte. É mais forte, com certeza. E olha que incrível, porque assim, o Valdir colocou essa lumináriazinha, né, para focar aqui na parte da cuba. E aí a gente tem esse vaso com aqui é o eucalipto, né? Eucalipto, isso. E aí você faz se você coloca um pouquinho, aí depende do jeito, mas se você coloca um pouquinho para cá, olha só essa sombra que faz aqui. Sim. Que coisa bonita que fica. Lindo. Tipo, então, enfim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E o eucalipto é uma planta legal, né, para as pessoas usarem em casa. Muito, isso é uma dica legal. Porque dura muito tempo, né? Exatamente, porque o eucalipto, ela pode ficar seca. Você pode comprar ela natural e não precisa colocar água e ela fica seca. E além de ter um aroma muito gostoso. Então, é uma planta realmente assim, né, uma folhagem que a gente utiliza bastante nas ambientações. Eu gosto bastante, particularmente gosto bastante. Eu gosto, também. E aqui, gente, nós fizemos dois arcos assim no nosso espaço da Casa Cor. Assim, especialmente para que eu produzi, Kika. Ó, a gente quer produção logo na entrada do nosso ambiente. Então a gente fez aqui as prateleiras e fica à vontade para fazer o que você quiser nesse espaço. Então na verdade, a gente não se intrometeu em nada, né? A gente deixou vocês bem livres para fazer a produção. Muito livre. Acho que a única coisa que a gente falou, desculpa te cortar, foi da prateleira, que a gente queria umas garrafas, não, uns vasos bonitos. Que já tinha no 3D, né, essa questão dos vasos. E aí eu corri atrás, né, para a questão das cores, ser mais nesse tom areia. Porque você não queria aquele tom mais avermelhado. Não queria aquele tom de cerâmica, né? Isso, porque eu acho que o tom de cerâmica ele ia ficar meio escondido ali, né? Ele não ia se destacar tanto. E não ia casar também com as tonalidades que você colocou no ambiente. E aí, Kika, me conta aqui um pouquinho... Me conta para todo mundo que tá assistindo. O que foi que você fez aqui? Assim, tem alguma lógica sei lá, é que você fala muito sobre o triângulo, sobre as coisas que você comenta no seu curso. Exato. E tem alguma coisa que você pensou aqui no quadro e tudo mais? Tem uma lógica, né? Eu sempre falo no curso que a gente tem que começar sempre com as coisas maiores, então a gente sempre começa, quando a gente vai ambientar uma casa, eu sempre começo pelas obras de arte, pelos quadros. Depois a gente vai vamos dizer assim, se for uma estante, a gente começa pelas coisas maiores, quadros, plantas, sempre coisas maiores, porque se você começa pelas coisas menores, a probabilidade de ficar a estante poluída é muito grande. E sempre agrupar cores e volumes. Então, por exemplo, aqui que o cliente tem um monte de souvenir que eu não gosto, mas eu tenho que usar. Então, pega esses souvenirs, coloca tudo em uma caixa de acrílico, coloca tudo agrupado num lugar, né? Em um nicho só na estante, que vai ficar, vamos dizer assim, um pouco melhor do que se colocar um em cada prateleira. Você vai ter vai ficar muito mais poluído, tenho certeza. Então, sempre agrupar por tipo como cores. Sim, né? Então, isso é uma dica legal. E essa história dos souvenirs é engraçado, né? Porque as pessoas viajam e elas trazem muitas coisas. Os clientes trazem muitas coisas. Sim. E aí a gente tem que ter esse poder de convencimento e explicar para o cliente que realmente espalhar e colocar cada um no lugar tem uma poluição visual muito maior. Exato. Então é legal isso que você falou, porque a gente no escritório faz isso. A gente, já que vocês querem deixar essas recordações de viagens e coisas à mostra, então vamos colocar num cantinho. Vamos agrupar, né? Isso, agrupar. E isso da caixa de acrílico também é interessante, porque eu sempre falo, qualquer coisa que você tiver, se você bota numa caixa de acrílico, vira obra de arte. Exatamente, vira mesmo, é verdade. É impressionante. Porque o acrílico tem esse poder, né, de valorizar a peça. Então, a gente
realmente ama um acrílico, assim, seja, por exemplo, em uma revista que você, né, saiu na Forbes, bota no acrílico, né? Bota no acrílico, na mesa de centro, entendeu? Então, assim, essas coisas, né, eu sempre, as minhas revistas que eu já saí em publicação, todas estão no acrílico. Que legal, eu não tinha pensado nisso. É legal. Muito legal. Porque vira como se fosse uma obra de arte, um livro, verdade. Né? E aí bacana. Aqui a gente trouxe as cores que a gente escolheu inicialmente, que são os tons mais clarinhos. E aí, voltando, eu comecei pelo quadro, então o quadro foi o ponto principal. E isso é muito legal de você utilizar o quadro de diferentes formas. A maioria das pessoas iria pensar, porque eu não coloco o quadro apoiado lá em cima? Porque eu não coloco o quadro preso realmente na parede? E por que não no meio do montante? Sabe? Então, assim, eu amo trazer essas coisas diferentes. Eu acho realmente, assim, que quando você traz algo diferente, muda, né? É tão bom trazer uma coisa diferente, é tão bom você olhar coisas novas. E isso aqui não é nada, tipo, isso aqui é aplicável mesmo. Porque a gente fala, não é só sobre conceito. Não. Aqui é aplicável. Você pode colocar na sua casa um quadro no meio da prateleira. Total, e vai ficar incrível. Vai ficar incrível. Moderno, diferente, né? Eu gosto dessa pegada, Exato, assim, fica moderno. E aí a gente começou com quadro, então se a gente tem um volume maior, né, que esse quadro é um volume maior, a gente precisa também de um outro volume maior para fazer aquilo que eu falei do triângulo, né? Então você tem essa volumetria. Entendi. Então, por exemplo, aqui tem um triângulo perfeito com um baú. Sem o baú, eu falei, pô, Renan, eu queria botar um baú aqui, que esse baú foi colocado depois, porque eu tô sentindo falta de um elemento aqui embaixo que fosse de peso. Por quê? Para formar esse triângulo, né? Então a gente tem esses equilíbrios. Outra coisa também interessante é que toda a parte de folhagem a gente pegou o existente do paisagismo, né? A gente o que é que tinha no paisagismo? Os aspargos e a parte de galhos secos. Para remeter a questão do ninho, né? E aí a gente trouxe também para produção, e o eucalipto, que o eucalipto tem um verde que foi pintado no ambiente, para a gente também não trazer tantos elementos e não poluir tanto. Aí a gente traz esse galho seco, que é incrível vocês usarem também em casa. Aí eu acho tão lindo, gente, para colocar em casa mesmo. Até sabia? No chão, assim, fica lindo, incrível, fica super chique. Toque diferente que dá, né? Você chegar aqui e dar de cara com essa produção incrível, com esses galhos aqui, que já conta um pouquinho do que as pessoas vão encontrar aqui dentro, né? Exato, até os tons também. Você tá apresentando o galho seco logo na entrada do espaço, entendeu? Exato. E os objetos, né? Que, querendo ou não, todos esses objetos têm esses tons, tem a textura, né? Traz essa brasilidade. E aí tem a madeira, que é a madeira escura, que a gente também utiliza, o Renan utilizou na parede. Do projeto. Então, tudo é pensado, gente, nos mínimos detalhes. E a iluminação aqui, é importante ressaltar, né, que foi uma iluminação do Valdir e ele fez... Assim, inicialmente eu tinha colocado aquela fita de LED de ponta a ponta, né? Aquele famoso convencional que todo mundo faz. Ele falou assim, não, vamos fazer uma iluminação mais dramática, uma coisa mais... Eu amei a iluminação ficou incrível, né? do então, ambiente assim, todo. Você não põe aquela fita tradicional de ponta a ponta. Ficou... Você vê que, assim, tem uma sombra atrás dos 3 vasos, né? E fica uma coisa muito imponente, fica lindo. Eu amei. E aí, Kika, agora a gente vai falar sobre o quadro baixo ali. Olha só, gente, quem tem coragem aí em casa de colocar um quadro baixo assim? Eu achei o conceito, já tinha visto em alguns lugares, mas eu nunca tinha aplicado num projeto. E eu acho que é um conceito aplicável. Sim. Certo? Porque a gente pode ter em casa isso, né, Kika? Vários quadros. Por que a gente tem que colocar os quadros altos no meio da parede, se a gente pode fazer uma composição mais baixinha? Inclusive, né, uma dica legal, normalmente o quadro, ele tem que estar com o eixo dele a 1,50, é o máximo, entendeu? Então, assim, isso é uma dica legal, viu, gente? Eu também não sabia disso, Kika. No máximo. No máximo 1,50. Exato. A gente vai meio na altura do olho. Ah, então tá certo. Porque assim, o que eu sempre faço nos projetos é pensar a altura do olho meio no meio do quadro. Aí assim, você não sabia o técnico, mas você sabia a prática. Então, a produção, ela é muita prática também. Sim. E eu falo isso para os meus alunos, que você tem que ter muita prática na hora de produzir, né?
É algo realmente que você vai testando, você vai colocando, você vai mudando. É natural, não vai ser de primeira. E outra coisa, é algo que realmente tem que ser valorizado, porque demanda um tempo, né? Você chega na casa do cliente, desembala tudo, coloca as coisas, né, nos lugares. Então, eu falo que a produção é a cereja do bolo e ela precisa ser valorizada no sentido que é um produto também, é um serviço. Que eu sempre falo que normalmente o cliente chega no final da obra, ele já tá sem budget, já gastou com a obra inteira e acaba não sobrando para produção. Que dica que você dá para esse cliente? Tem que deixar uma reserva para produção. Tem que deixar uma reserva, porque você só vai conseguir visualizar sua casa, e isso todos os meus clientes falam isso, e eu tenho certeza que o Renan vai concordar, que o cliente, depois da produção, ele fala, agora sim, eu me sinto em casa. Porque a produção é a alma da casa. Então, assim, agora sim, eu vi minha casa pronta. A produção é a materialização de todo o projeto. Você realmente finalizou, você amarrou aquilo ali. E é muito importante. E para quem é profissional e está vendo, né, esse vídeo, com a produção, você consegue fazer um portfólio, você consegue contratar um fotógrafo e tirar foto e, a partir daí, divulgar o seu produto. Então, assim, a produção é essencial para esses dois tipos. Tanto o cliente final ficar muito feliz, como você conseguir pegar aquilo e transformar, né, em um produto, fotos para Instagram, sites e afins, né? E aí a gente vem para essa parte aqui, que é o bar do nosso espaço. A gente fez uma grande caixa de madeira, né? E esse tom de madeira mais escuro, que remete até a troncos de árvores, galhos também, fazendo essa conexão com os galhos secos que a gente está usando e trazendo isso da natureza para dentro do nosso espaço. É o único lugar que tem teto, assim, acabado mesmo, porque aqui já é a laje da Casa Cor mesmo do Conjunto Nacional. Que eu amei que vocês pintaram de verde. E lá a gente tem os aspargos, e aqui a gente tem um forro mesmo de madeira. E aí aqui esse bar é um bar operacional, onde, né, que a gente estava falando, que tem gente que funciona e tudo mais. E assim, a gente fez aquela serralheria lá atrás. E olha só que incrível. Eu imaginei, é interessante até te pontuar isso, porque é legal a visão que a gente tem. Eu falei assim, bom, a Kika vai encher essa estante de coisas. Na minha cabeça era isso. Você ia botar uma produção em todos os nichos, em todas as coisas. E eu acho que assim, você foi pontual. E assim, ficou incrível. E posso falar, eu acho que é uma produção que traz o drama que eu queria pro espaço, porque a iluminação é mais introspectiva, né? A gente não tem aquela luz forte, o espaço como um todo tá com as cores mais escuras, né? Trazendo esse aconchego, e a produção ela vem e complementa isso, dá um tapa na minha cara, é sério, eu levei um tapa na cara com essa produção, porque você inclusive trouxe o elemento, vou deixar você explicar, porque eu tô pegando a parte dela. É que a gente já conversou muito sobre isso, então ele já sabe tudo da produção, tá, gente? Você pegou o elemento o aspargo e colocou aqui. Exato. Ficou incrível. Que eu, com certeza, quando você entra, eu acho muito interessante que a maioria das pessoas entram aqui, acham muito bonito o ambiente, mas quando vai pra parte do teto do aspargo, faz assim, uau, sabe? É muito essa sensação. E aí eu tinha que trazer o elemento aspargo para algum lugar para fazer esse link. Eu gosto de fazer esse link, né, nos projetos e nas produções. E outra coisa, esse ambiente, isso é uma dica também legal, que a produção, quando existem, vamos dizer, algumas coisas, né, de tons, de tonalidade, esse ambiente ficou com a madeira um pouco escura.
Se a gente pegasse e utilizasse folhagens mais escuras, elas não iam aparecer. Então, assim, o aspargo, eu até testei aqui o eucalipto, eu testei aqui galhos, eu testei outras coisas, mas não apareceu, porque como a parede ela é marrom, né, tem essa tonalidade de madeira, o interessante seria um elemento mais claro. Então, o aspargo deu um brilho para essa parede. E deu pontos de luz. Eu falo trouxe que essa conexão com o teto, que é maravilhoso. E foi exatamente isso. Aí, fora isso, a gente pegou esses vasos de vidros, né? Que a gente colocou essas sementes. Então, a gente colocou tanto semente, como a gente colocou arroz, como colocou... E são sementes, são itens clarinhos, né? Arroz, linhaça, tudo clarinho. Para realmente ter esse contraste de quem tá olhando daqui. Exatamente. Aí foi... E os vasos também todos mais claros para trazer esse contraste. Sim. E aí aqui, deixa eu mostrar que ela fez. Ela colocou esse vaso aqui, que eu achei incrível, que assim, gente, eu não teria colocado nada aqui. Mas sabe quando a pessoa coloca um vaso? Aí ela pega um elemento do espaço e coloca no vaso. E olha só que incrível esse resultado. Vou até colocar ele, eu fico arrumando, que ficou uma coisa meio entrando pra madeira, assim, sabe? Sim. Porque a gente tem ali, lembro até que você falou assim, a questão era, coloca um quadro, não coloca um quadro ali, sim. Né? Eu falei, bom, fica a seu critério. E você falou, não, vamos colocar uma coisa, né, os galhos entrando, e a luz tá bem em cima dele, assim, ficou uma coisa incrível. Isso lindo, realmente lindo. é um ponto que talvez, assim, as pessoas não valorizem pequenas coisas que fazem muita diferença numa produção. Exato. Né? E assim, sempre eu falo que as referências que a gente traz, né, para colocar e aplicar nos nossos projetos e produções, é muito interessante da onde elas vêm. E essas referências são da nossa vida, são da onde a gente veio e são também de viagens, né? E eu sou uma pessoa, eu brinco que meu ascendente é Sagitário, então assim, meu Deus, eu viajo bastante. Essas viagens que eu faço são muito enriquecedoras para trazer todo esse repertório. E essas referências E essas também, referências. Né? E a maioria dos restaurantes que eu vou sempre tem um vasão assim na bancada. Aí eu falei, meu Deus, esse restaurante tá muito chique, ele precisa ter um vasão, sabe? Aí foi exatamente o que eu pensei, assim. E fez toda a diferença. A mesma coisa que você fez aqui, né? Porque se não tivesse esses vasos aqui, eu acho que ficaria só aquela coisa no fundo ali, isso aqui, esse contraste de tons. De tons. Aqui é onde é o buffet, né, do restaurante. Então, e isso no dia a dia, né, muito Renan, colorido. fica muito cheio, né? Fica muito cheio, colorido. E isso aqui trouxe uma volumetria incrível da visão de vocês aí e complementa esse espaço no fundo como um todo, né? Então, eu achei que isso aqui arrasou e fechou o espaço com chave de ouro. E aí aqui tem esse outro nicho redondo que é parecido com o da entrada, que a gente também deu total autonomia para você fazer. E olha só que legal, aqui a gente usou esse tecido marsala, que Kika conversa com aquela cor que tá lá fora. E o contraste desse marsala com verde e com aqui os adornos que estão todos branquinhos, mais clarinhos, fica demais. E eu acho que aqui tem muito essa questão que você falou da volumetria, das alturas dos vasos. Tem algum motivo para você colocar sempre tipo de duplinhas assim? Não, normalmente eu assim, nem gosto tanto de colocar duplinhas, né? Eu gosto de formar trios, de colocar 4, de colocar vários, né? Nesse caso, realmente, eu quis que os dois arcos eles tivessem a mesma linguagem. Entendi, uma conversa. Então você percebe que também tem um elemento quadro, né, preso na prateleira. E por coincidência foram duplinhas, mas assim, gente, não necessariamente precisa, assim, né? Você percebe também que tem aqui nesse canto já tem um sozinho, que eu acho esse vaso muito bonito, né? A textura dele. O elemento dele. Então, outra coisa interessante, como aqui tem um quadro, então a gente colocou um volume mais baixo aqui, né, por conta disso. Da altura. Do quadro, exato. Se fosse um volume mais alto, ia brigar com o quadro. Então, esses elementos todos a gente, né, olha e percebe também.
E ao mesmo tempo, por exemplo, que aqui tem uma dupla, mas como tem esse vaso aqui do lado, ele meio que não fica tão parecido com uma dupla. Então isso tudo tá a gente... meio trio, né? Exato. Então isso... E aqui é a mesma coisa. Aqui tem 2 vasos, mas aí tem um quadro. Então faz elementos, né? E aqui, se vocês virem, se vocês olharem, a gente tem um quadro aqui de uma visão que acaba complementando também, né, Kika? Total. Assim, e você percebe pelos tons, pela linguagem, por tudo, né? E o mais interessante a gente colocou um quadro na circulação, né? Tipo, Sim. aqui os garçons entram aqui com as coisas sujas e saem ali com os pratos prontos e tudo mais. E é uma circulação, mas que as pessoas estão se servindo aqui e elas estão enxergando, né? Então é um quadro que ficou incrível e os tons combinou bastante com o que estava aqui. E tem tudo a ver também com a questão da brasilidade, tem tudo a ver, né? Com essa questão também da textura, até porque é areia, né? E aí tem a ver o tom das cerâmicas e aí tudo conversa. E a gente, nesse lugar, a gente não tinha iluminação e não ia acontecer esse quadro ali. E é uma coisa que aconteceu na produção, né, Kika? Você trouxe o quadro a mais, a gente entendeu que ele ia ficar incrível ali. A gente pediu pro pessoal da obra colocar um pontinho de luz ali, já tudo pronto, né? Sim, o pessoal da obra fica louco, porque quer colocar um ponto de luz no lugar, depois tá tudo pronto, mas deram um jeito e colocaram e valorizou o espaço e ficou incrível. Ficou lindo, ficou lindo. Estou muito feliz com o resultado, vai ficar muito legal. E você que vai finalizar o vídeo de hoje, você sabe o que tem que falar, não? Não. Mas eu te ensino, você tem que falar assim, você tem que olhar pra câmera e falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho. Gente, eu sempre quis falar ativa o sininho. Ativa o sininho e, por último e mais importante, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo, até semana que vem. Gente, ele fala muito natural. Nossa, eu não sei se eu decorei são tudo, tantas não. vezes falando isso, vai, eu vou te ajudar. Tá. Então vai, agora. Ai. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né? A gente falando um pouquinho sobre esse universo que eu amo de paixão, que é produção. E vocês têm que se inscreverem no canal. Comentar aqui embaixo. Ativar o sininho. Ativar o sininho é o que você queria falar. Curtir, que é importante. E se inscrever no canal e compartilhar. Tá. E toda semana tem vídeo novo no canal. Até semana que vem. Um beijo.